irmãos, eu queria convidá-los para que nós pudéssemos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 22. Números capítulo 22, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 6. A partir do versículo 22 do livro de Números, nós encontramos aqui uma figura enigmática. Nós encontramos a figura de um homem chamado Balaão e algumas divergências com relação ao ofício deste homem, se ele era ou não um profeta de Deus. E sabe, irmãos, o texto, a história, o relato em si vai nos mostrar que, infelizmente, Balaão, ele era sim um profeta, mas era um profeta pagão. Um profeta que discutia valores no que se diz respeito à bênção ou à maldição. E é muito claro entender que quando um profeta de Deus, um profeta que fala da boca do Senhor, a profecia do Senhor, há de se entender que aquela profecia, ela deve se cumprir. Mas ao mesmo tempo, o texto também vem nos mostrar que Deus, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer abençoar o seu povo. Porque os propósitos de Deus jamais podem ser impedidos. Então eu quero ler com os irmãos os 6 primeiros versículos do capítulo 22. E nós vamos estar pregando hoje pela manhã, hoje à noite, domingo que vem, uma série de mensagens em cima destes textos. E o texto, o tema da mensagem nesta manhã, como amaldiçoar o que Deus abençoou. Vamos ler. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, e aqui o rio é o rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, ou seja, um povo numeroso que não se pode contar, e está parado defronte de mim. Bem, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Amém? Ó Deus, fala conosco nesta manhã. Queremos ser portador da tua palavra e não da nossa. E, ó Deus, que a tua palavra possa alcançar guarida nos nossos corações, nas nossas mentes, e, ó Deus, produzir, ó Deus, os frutos que o Senhor quer que produza. Entregamos esse texto, nós nos colocamos nas tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no início da minha palavra, nesses últimos dias, o versículo de Jó 42, versículo 2, é um versículo que não tem saído da minha mente, porque o versículo 2 de Jó 42,
ele nos diz: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. E há momentos, irmãos, na nossa vida que Satanás usa pessoas, há momentos em nossas vidas que Satanás, ele coloca situações para impedir que você prossiga caminhando ao lado de Cristo, e ao mesmo tempo para impedir que os propósitos de Deus na sua vida possam ser impedidos. Então, irmãos, esse versículo, eu gosto muito dele e eu tenho repetido ele diversas vezes. E esse versículo, ele cabe muito bem neste episódio da vida do povo de Israel. Alguém tenta impedir o avanço do povo de Deus rumo à terra prometida. Balaque, rei de Moabe, percebendo quão numeroso era o povo israelita, ele então procura impedir esse avanço. Ou seja, Balaque, ele diz: eu preciso impedir que este povo continue marchando, eu preciso impedir que este povo entre aqui, devore minha terra, as minhas lavouras e acabe com o nosso exército. Então, queridos, certamente Balaque não conhecia o Deus de Israel. Certamente Balaque não apenas não conhecia Yahvé, como também não conhecia o seu poder. Nós cantamos agora há pouco: ele tem poder para salvar, ele tem poder para realizar qualquer feito, irmãos, seja na minha vida pessoal, seja na vida comunitária de uma igreja, ou seja num país, no mundo inteiro. Ele tem poder, o poder está na sua mão. Então, queridos, certamente que Moabe, a terra dos moabitas, estava no caminho, no trajeto que o povo de Israel teria que passar. Ou seja, ele passaria por muitos territórios, inclusive no território dos moabitas. E depois que grande parte do território beirando o Mar Morto, beirando o Rio Jordão a leste, tinha sido conquistado por Israel, então o povo estabelece acampamentos na planície de Moabe. E isso assustou demais Balaque, bem como os moabitas. E aqui entra, como eu disse no início da minha palavra, a figura de um homem chamado Balaão. Balaão era um homem que usava de alguns artifícios na arte de adivinhação. E certamente era um homem que deveria ser muito procurado, porque nas suas adivinhações, nas suas profecias, certamente ele deve ter acertado bastante vezes, e era um nome conhecido naquelas redondezas. Como eu disse também, não há registro de que Balaão, não há registro que Balaão fosse um oficial da religião de Israel, porque ele veio de Petor, que está junto ao rio Eufrates. Petor situava-se ao sul de Carquemes, a aproximadamente 550 quilômetros de Moabe. Você vê como a figura deste homem era conhecida, como ele era importante, não é? Como um profeta pagão, ele era importante naquelas redondezas, porque Balaque, ele manda alguém, uma comissão, lá na casa de Balaão, para mandar uma mensagem.
Queridos, mesmo não sendo um oficial da religião israelita, isto não impediu que ele profetizasse em nome do Senhor. Como eu disse também, quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer. Aqui nesses versículos que eu li, Deus usa uma jumenta. A jumenta de quem? De Balaão. Para falar com quem? Com Balaão. Irmãos, Deus, Ele está atento aos seus propósitos. Deus está atento à sua igreja. Deus está atento ao seu povo. E então, queridos, não seria um falso profeta, um profeta pagão, que iria impedir a caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida, a Canaã, prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó e a toda a sua geração. Deus, volto a dizer, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E aqui, irmãos, nesses 6 versículos, nós aprendemos algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Primeira coisa que eu aprendo, que os feitos do povo de Deus são manifestos a todos. Ou seja, veja o que diz o verso 2: vendo, pois, Balaque, o filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era um povo numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu quero que nós entendamos uma coisa nesta manhã, que uma das características do povo oriental é uma autoidentificação em três maneiras: com a sua terra, com o seu rei e com o seu Deus. Então, queridos, essa é uma característica que identificava a cultura oriental: sua terra, seu rei e seu Deus. E acima de tudo, irmãos, com o seu Deus. Balaque viu que a única esperança de sobrevivência, tanto pessoal como coletiva, era obter o favor do Deus daquele povo. Porque, irmãos, ele não fala claramente sobre a divindade, mas está implícito de que na declaração que ele faz, ele diz que ele não conseguiria vencer aquele povo se aquele povo não fosse amaldiçoado. Então a única esperança de sobrevivência, tanto pessoal como nacional, era obter o favor do Deus. E principalmente se fosse o favor do Deus daquele povo, porque o seu Deus, o Deus da sua terra, se tornava incapaz de torná-lo vitorioso. Ele não tinha o poder. E, queridos, isso causa uma grande angústia naquele rei e em toda aquela nação. Quando Balaque viu aquele povo numeroso, ele temeu. E aqui, queridos, eu quero me reportar a promessa de Deus a Abraão. Quando ele chama Abraão e promete a Abraão um filho que seria o seu descendente, ele chama Abraão, diz: vem aqui fora, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se você é capaz. Mas ainda perguntou a Abraão: você consegue contar as areias do mar? Ele disse: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. E aqui está então o povo israelita acampado nas campinas de Jericó.
um povo numeroso, que não se pode contar. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Irmãos, se você for contar a nação israelita hoje, é praticamente impossível, porque ele não se conta apenas em Israel, porque há judeus espalhados pelo mundo inteiro. Comunidades há países que existem comunidades de judeus, como no Brasil, em vários estados, principalmente em São Paulo, há muitos. E Balaque viu que aquele povo numeroso havia sido vitorioso contra Arad, Esbom e Edrei, 3 reis. E quando ele viu aquele povo estranho entrando na sua terra, e não apenas entrando e passando pela sua terra, mas acampando-se na sua terra. E certamente ele subiu num alto monte e visualizou toda aquela nação acampada naquele lugar, e o temor tomou conta dele e de toda a nação. Irmãos, na sua cabeça ele supunha certo, que Israel poderia consumi-los como um boi lambe a erva do campo. Ou seja, a figura do boi é uma figura de força. E lamber a erva do campo significa que, assim como um boi, um forte boi, ele consegue lamber, acabar com toda a erva do campo. Isso traz a ideia de impotência. Aquele povo, ele entraria como um touro, como um boi selvagem, através das campinas de Moabe, e destruiria toda a nação. Ou seja, ele diz: nós somos impotentes diante da força deste povo. Amém, igreja? Queridos, eu queria que nós entendêssemos que, assim como Israel, nós somos um povo escolhido por Deus, uma nação santa, povo adquirido. E nós, como servos de Deus, como povo de Deus, nós não temos que ficar temendo, que ter medo. Queridos, Deus está conosco, Ele luta as nossas lutas. Os moabitas e os midianitas, eles se juntaram para se protegerem. E Moabe tinha sido ocupado por Sion, rei dos amorreus, e de maneira que Midian, ele assumira a maior parte do peso da guerra, conforme registrado em Números 31, versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. O que Balaque fez? Temendo aquele povo, vendo a sua incapacidade e reconhecendo que o Deus que estava com aquele povo era maior do que o seu Deus nacional, ele então resolve fazer uma estratégia e buscar reforço para que pudesse derrotar aquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez: o nosso reforço para conquistar as guerras, para sermos vencedores nas batalhas, é buscar o nosso Deus continuamente, é dedicar a nossa vida a esse Deus continuamente. Não temerei quando as flechas forem lançadas, não temerei a noite, não temerei os inimigos, porque eu sei quem luta as minhas lutas. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu confio, eu sei que Ele é poderoso para fazer na minha vida, na vida da minha família,
na vida da minha nação, do meu município, muito mais do que eu penso que Ele pode fazer e do que eu desejo. Que mal temerei, se Deus estiver comigo. Balaque, rei de Moabe, ele teve a ideia de enviar presentes, então a quem? A Balaão, um profeta pagão, famoso da Mesopotâmia. Como nós falamos agora há pouco, não existe nenhum registro que Balaão fosse um profeta alistado, que fosse um profeta de Deus. A simples presença do povo de Deus foi capaz de trazer medo a duas nações, a ponto de recorrerem a poderes místicos de um profeta pagão, achando que se recorresse a esse profeta, certamente ele conseguiria derrotar o exército israelita. Mais uma questão que eu quero aplicar aqui: a quem você está recorrendo? Você depende de quem? De homens ou de Deus? Há situações em nossas vidas, irmãos, que Satanás, ele quer nos amaldiçoar. Mas como amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Essa questão de que há uma maldição pairando sobre a minha vida, meu irmão, isso não existe. Tira isso da sua mente, por favor. O diabo, ele tenta te amaldiçoar, mas não existe maldição na sua vida, uma vez que você pertence a Deus. E se você foi abençoado por Deus, diabo, Satanás, os seus enviados, seja o que for, não conseguirá, porque você estará cercado de um exército de anjos te protegendo. Então maldição nenhuma te alcançará, nenhuma, porque um povo que Deus abençoa, Satanás e seus anjos jamais poderão amaldiçoar. Diga um amém bem forte. Amém. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui é que não podemos comprar bênção. Não podemos comprar bênção. O versículo 4 diz que Moabe disse aos anciãos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E este, versículo 5 diz: enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Ou seja, montou o seu acampamento nas campinas de Jericó, em frente a mim. E quem era Balaão? Ele era sagaz, não apenas sagaz, mas astuto, e principalmente quando se tratava de conseguir alguma coisa. O filho de Beor era ainda, como nos dias de hoje, um teólogo, entre parênteses, competente, que ele conseguia torcer um artigo de fé. Torcia um artigo de fé aqui, outro artigo de fé ali, minimizando uma proposição doutrinária, em troca de ter o bolso cheio de ouro dos imprudentes que o procuravam. Ou seja, na verdade, ele estava preocupado mais em profetizar em favor daquele que lhe pagavam uma quantia boa, que remunerava bem. E a sua astúcia, a sua sagacidade era capaz até de convencer os mais avisados e inteligentes dos homens. Embora domiciliado às margens do rio Eufrates, em Petor, dava vez por outras
mas voltas pelo Oriente Médio a fim de oferecer seus serviços e seus préstimos. Ontem, tanto quanto hoje, existe sempre alguém querendo amaldiçoar alguém. E para isso estão dispostos a pagar muito bem quem profetizar maldição contra a pessoa que ele quer. Enfim, queridos, Balaão, ele trabalhava sobre uma demanda. Ou seja, olha, eu vim aqui te procurar, Balaão, porque eu quero que você amaldiçoe o David. Ah, tudo bem. Quanto é que você vai me pagar para eu amaldiçoar o David? Ah, vou te pagar R$500. Ah, não, muito pouco. Irmãos, era um homem que trabalhava sob demanda. Assemelhava-se a ação de Balaão, assemelhava-se a um escritor. Certa vez recebeu a incumbência de receber um artigo sobre uma autoridade polêmica. E ao receber a incumbência e o pagamento do serviço, ele perguntou à pessoa que estava lhe contratando: a matéria é a favor ou contra? Você quer que eu escreva a favor deste homem ou quer que eu escreva contra este homem? Irmãos, as suas mandingas eram bem articuladas e certeiras, a ponto de Balaque dizer: amaldiçoou Balaão alguém, amaldiçoado está. Foi por isso que Balaque mandou buscá-lo de tão longe, para poder pagar, e pagou generosamente. Pelo menos a comitiva levou uma boa quantia de presentes e de ouro e prata para pagar os serviços daquele homem, para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Afinal, o rei moabita estava caído de angústia com a aproximação dos filhos de Israel, que desde o longínquo Sinai marchavam resolutamente, definido, com um alvo bem definido, em rumo à terra prometida. E agora estava ele ali, às portas do seu reino. Segundo imaginava, aquela gente tão numerosa lamberia todos os seus recursos de sua terra, e isso ele jamais poderia admitir. Balaque bem sabia que Balaão tinha o seu preço. Balaque bem sabia que Balaão, ele era comprável, e era um homem também sem caráter. Um pouquinho lá na frente, os irmãos verão este homem como ele é astuto. Este homem, ele era muito astuto. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. Deus interviu na história, mas lá na frente, se não me engano, no capítulo 31, ele sugere às mulheres, às prostitutas moabitas, que se infiltrassem no exército, no meio do povo, para que eles pudessem se corromper. E aí, nesse ponto, o exército caiu, os homens caíram. Deus castigou. Aí sim, Deus castigou aquele povo. Morreu aproximadamente 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. Balaão, ele não amaldiçoou o povo, mas ele sugeriu que se infiltrassem mulheres no meio do povo, para poder desvirtuar o propósito de Deus. Mas Deus não deixa o seu propósito no meio do caminho. Queridos, Balaque sabia
que Balaão tinha o seu preço. Eu fico triste, irmãos, percebendo que nos dias de hoje, muitos líderes religiosos, chamados profetas deste tempo, também têm o seu preço. Eu vejo que cristãos também, principalmente nesta época de política, também têm o seu preço. Isso me entristece muito. Isso me entristece muito. Saber que um servo de Deus tem um preço. Eu fico indignado. Saber que pessoas vendem seus votos. Irmãos, o cristão não deveria fazer isto. Isso não é bom aos olhos de Deus. Aquele homem tinha o seu preço. Aquele homem tinha o seu preço. Ele foi castigado. Na série de sermões vocês vão ver qual vai ser o destino de Balaão. Bênção ou maldição não se compra. Aliás, se compra sim, para profetas corruptos e compráveis. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que nada prevalece contra os filhos de Deus. Nada prevalece contra os filhos de Deus. O versículo 6 que eu li diz: venha pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei. Olha o que Balaque diz a respeito de Balaão: porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Havia um reconhecimento da parte de Balaque e de todo o povo que os israelitas eram um povo poderoso, era poderoso demais, e que eles não conseguiriam resistir ao seu ataque. Olhando dos montes as campinas, ele pôde perceber quão numeroso era aquele povo. E o pedido levado pelos mensageiros de Balaque a Balaão era: amaldiçoa este povo. Use todo o seu poder, use todas as suas mágicas, use todos os seus métodos para amaldiçoá-los, pois eu, com os meus soldados, com as minhas armas, nós não conseguiremos vencê-los. Balaque, ele tinha plena confiança no poder dessas consultas. Assim também como pessoas consultam hoje cartomantes. Pessoas na rua, Macaé até diminuiu um pouco. Mas os ciganos, você passa por ciganos na rua: deixa eu ler a sua mão. As linhas da sua mão vai definir o seu futuro. Você já foi cercado por alguma dessas pessoas que querem ler a sua mão? Eu não sei o que é que você responde para essas pessoas, mas eu digo para ela: as linhas da minha mão conduzem ao céu e a Jesus Cristo. Agora deixa eu ler a sua. E sai fora rapidinho. É assim que acontece. Irmãos, vivemos num mundo muito místico nos dias de hoje ainda. Mundo místico, onde as pessoas recorrem a cartomantes, pessoas que leem cartas, leem mãos. Há pessoas cristãs que acreditam nos signos, nas profecias dos signos, e não saem de casa sem antes procurar lá o que está reservado para mim hoje. Vou ver como é que vai ser o meu dia hoje. E vai lá e procura lá um daqueles camaradas que inventam. Uma vez eu ouvi um relato de um camarada que falava no rádio, né? O signo tal. Aí ele falou: eu inventava as coisas. Eu inventava lá e as pessoas acreditavam. Oh, que legal! Aconteceu exatamente isso na minha vida. Queridos, Balaque, ele tinha plena confiança no poder das consultas de Balaão.
E era nisto que ele e seus compatriotas acreditavam, nessas profetadas que são dadas por aí. Portanto, ele enviou pelos mensageiros um pagamento generoso para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Ele entendia que se ele pagasse bem, não haveria recusa da parte de Balaão. Não haveria recusa. E por falar, irmãos, em métodos de consultas aos deuses daquela época, era comum obter respostas, daqueles adivinhos, daqueles falsos profetas ou pagãos, através de 3 formas. Pelo uso, ou seja, manipulação, pelo exame ou pela observação. Ou seja, a forma de adivinhação ou de respostas a alguma demanda poderia ser desenvolvida, e a mais famosa daquele tempo era chamada de hepatoscopia. Hepatoscopia, o que é isto? É o exame de um fígado de um animal sacrificado. O que eles faziam? Eles pensavam que o fígado de um animal sacrificado fosse o assento do sangue, por conseguinte, a própria vida. De maneira que, como a vida vinha de Deus, o fígado do animal identificava-se de alguma forma com Deus. Esse era o método mais famoso e mais comum. Assim, os profetas pagãos achavam que podiam discernir uma revelação e imputava essa revelação a Deus. E queridos, qualquer homem que chega para você e diz: Deus mandou lhe dizer, opa, você, o que você faz? Você se ajeita na cadeira, fala, profeta. É ou não é? Fala, profeta. Porque quando você diz que fala em nome de Deus, aqui está inclusa a autoridade. Você está investido de autoridade. E esses métodos usados por estes homens, por esses profetas pagãos, vinha cheio para eles da autoridade divina. E os moabitas, os midianitas, acostumados a esse tipo de profecia, procuravam então uma maneira eficaz de assegurar um futuro feliz e ao mesmo tempo se proteger, e neste caso, amaldiçoando o povo de Deus. Se Balaão amaldiçoar, está amaldiçoado. Neste caso, irmãos, eles jamais conheceram o Deus Yahvé. Eu já estou caminhando para concluir minha palavra nesta manhã, mas eu quero ler um texto de Isaías 54, 17. Minha esposa gosta muito desse texto. Ela repete diversas vezes esse texto. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta ou toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Você pode dizer isso para você? Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Nenhuma. Então não seria a língua, não seria aquela profecia de Balaão que poderia amaldiçoar aquele povo. Sabe por quê? Porque era um povo abençoado por Deus, irmãos. Então coloque na sua mente e no seu coração, você, nós,
Igreja de Jesus, por tempo de hoje, nós somos uma nação adquirida, abençoada, comprada por um sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E arma nenhuma arma forjada pelo inimigo prevalecerá contra nós. Nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo vai prevalecer, porque tu a condenarás no nome de Jesus. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã, só recapitulando aquilo que nós podemos aprender com o texto que nós lemos. Que os feitos do Senhor, primeiro, que os feitos do Senhor, Deus, através do seu povo, são manifestos a todos. Aquilo que Deus opera na vida dessa igreja precisa ser manifesta a toda a população carapebuense. Tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja, quando eu digo igreja, somos nós, irmãos, carapebus, precisa conhecer. Segundo, é que todas as bênçãos de Deus sobre o seu povo é fruto da sua graça e da sua misericórdia. Não é dinheiro que compra bênção, e nem maldição, e nem graça, muito menos misericórdia. E em terceiro lugar, nenhuma arma forjada pelo inimigo prevalece contra os filhos de Deus. Que o Senhor, irmãos, nesta manhã nos fortaleça e que possamos entender que nas nossas vidas nenhum propósito de Deus pode ser frustrado, e que nós possamos nos abrir para que esses propósitos na nossa jornada aqui nessa terra se cumpram, porque nós somos forasteiros aqui, e a nossa morada eterna será com Jesus Cristo nos céus, juntamente com os anjos, diante do seu trono, louvando, glorificando a Deus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Senhor, que a tua palavra ela possa ter alcançado os nossos corações. Ó Deus, que possamos aprender que aquilo que o Senhor faz por nós, as pessoas precisam saber, e que as pessoas precisam entender que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Ó Deus, que nós possamos entender que as bênçãos que vêm do Senhor são bênçãos capazes de nos levar a lugares altos, a não temer sequer maldição, porque nenhuma maldição, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque o Senhor está conosco, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ó Deus, nós possamos entender também que nós precisamos ser apenas servos do Senhor, aqueles que obtêm a sua graça e a sua misericórdia. Ó Deus, opera na vida de todos nós, ó Pai, o milagre da redenção, da salvação e da libertação. Assim nós oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém.